Podemos começar? Bom, pessoal, boa tarde novamente, né? O Luiz falou que o tema é hermético, mas nem tanto, né? Mais hermético é a palavra, né? É quase um palavrão aí. Apocatástase, né? O que seria isso, né? É um belo de um trava-língua, né? Falar de primeiro assim, você tem que tomar cuidado. Eu mesmo, um dia eu fui fazer a palestra, eu fui falar disso, eu tinha que prestar muita atenção na palavra para não atropelar, né? Mas você já observar que é uma palavra bem próxima do Apocalipse, de Apocalipse, e ela tem uma relação bem íntima com essa ideia, conforme a gente vai ver no transcurso disso, né, da nossa fala. Conforme combinado, é mais ou menos meia hora para a gente apresentar e depois abrir para discussão, né? Bom, eu avisei para o Luiz no WhatsApp antes que aqui estava armando uma baita de uma chuva, e quando isso acontece, que ocorre risco de a energia acabar, né? Se acabar, eu estou com o celular aqui e terei que partir para o plano B, né, a emergência. Eu deixei ele no 4G, carregadinho, para dar tempo da gente preencher a fala, né? Mas parece que já está dissipando, o xamanismo aí de alguém aí funcionou. As chuvas já estão meio que, né? Não tem o cacique cobra coral, que é um espírito que trabalha com o tempo, aí no imaginário espiritualista. Bom, me ergam a mãozinha aí de vocês, essa mãozinha que a gente usa aí para falar. Quem assistiu aquele filme Constantine? Ei. A maioria viu, né? Eu e o professor Signatis, não somos digitais, né? A gente não apertou a mãozinha, a gente levantou. Eu vi. Mas funciona também, né? Eu levantei a mãozinha virtual depois, viu? Mas funciona bem também. Automático, né? Isso é igual naqueles filmes que, de repente, a tecnologia implode, né? E tem que usar a mão de recursos antigos e tal, mas que funcionam também, né? Bom, vocês se lembram daquele filme que no finalzinho dele, o anjo Gabriel, que tinha feito lá um pacto com o filho do Lúcifer, né? Para ele, espero que ele queria, receba, né? E falando exatamente sobre isso. Franco, fecha o microfone, Franco. Oi, gente, desculpa, é porque é que eu pensei que você estava falando aqui com a gente. Né? Fechei o microfone. Deixa eu só explicar para vocês que o meu microfone está travando, e aí eu resolvi testar aqui no WhatsApp, e justamente na hora que eu estava testando, saiu para vocês. Não, tudo bem. Foi mal. Está perdoado, Franco. Mas é o seguinte, aquele filme, você se recorda, a gente fazendo uma sinopse muito rápida aqui, o anjo Gabriel, ele fez lá um acordo com o filho do Lúcifer, né, do Satanás, para trazer o inferno para a Terra, né, porque ele queria que a humanidade progredisse, entre aspas, através do sofrimento generalizado. E quando ele acha que está, né, no momento supremo, que vai realmente conseguir exercer o seu plano, ele vai agredir o Lúcifer, que aparece lá em pessoa, né, e o Constantino avisa, o seu filho está ali na outra sala com o Gabriel, com o anjo. E aí ele pensa que vai vencer, né, vai concretizar o plano dele, e quando o Lúcifer aparece lá para ele, ele vai agredir o Lúcifer, mas a mão dele trava, né? E aí o Lúcifer fala, parece que você não tem a aquiescência de alguém, né? Ou seja, Deus não vai deixar, né? Porque o Lúcifer, realmente, o Gabriel, ele trava, e aí ele sofre ali, a gente vê as imagens disso, ele sofre uma queda fenomenal, né? Que tanto no transcorrer do filme a gente vê que ele se torna humano. E aí o Constantino fala para ele assim que ele não merecia ser humano, né? O Gabriel, aquele anjo. É o quê? Uma temática dentro daquele filme do Constantino que nos apresenta uma ideia universal que é conhecida genericamente como a queda dos anjos, né? A queda dos anjos, que teria dado origem teria dado assim, teria gerado consequências as mais variadas conforme os pensadores, e eu selecionei esses três para a gente exatamente ver como que isso acontece nesse diálogo do que nós estamos estudando aqui no grupo, e estamos pesquisando e olhando, daquela dicotomia entre as religiões de iluminação
e as religiões de salvação, né? Porque a gente se lembra aí que na religião de salvação, a ideia é diferente da religião de iluminação, né? E essa ideia principalmente aparece aí no imaginário coletivo como a problemática do Apocalipse. Bom, o título do meu trabalho está assim, né? O Espiritismo e a Apocatástase de Orígenes em diálogo com o pensamento de Pietro Baldi. Então, eu vou trazer o pensamento do Espiritismo, principalmente ali o de Kardec, que é o que mais trabalha isso, a ideia da queda espiritual ou a queda dos anjos, e a do Pietro Baldi também, cuja obra é centrada integralmente, 100%, nessa ideia arquetípica de queda dos anjos. E fazendo uma ponte desse vínculo entre o espiritismo, o espiritualismo do Pietro Baldi e o pensamento do Orígenes acerca dessa questão, que é um pensamento que foi muito, durante alguns séculos, os primeiros séculos do cristianismo, foi muito estudado, debatido e posteriormente condenado como uma heresia no Concílio de Constantinopla, o segundo Concílio de Constantinopla, em 553. Muito bem. Quem é Orígenes no contexto da cristandade? Orígenes no contexto da cristandade, ele é considerado por muitos, né, como o maior teólogo da cristandade, mesmo tendo essa condenação, né, como herético, porque ele era um gênio, né, avant la lettre, né, como dizem os franceses. Ele era um gênio, além do antes antecipado, né? Ele escreveu cerca de 600 obras. Quando a gente fala 600, já não deve pensar algo assim como hoje esses livros, né, nesse formato que a gente tem. Mas naquela época, às vezes se escrevia um capítulo e esse capítulo recebia o título de livro. Grande parte disso, naturalmente, se perdeu, né? Tudo que remonta a uma antiguidade mais remota, às vezes sofre esse problema aí dos arquivos, da perda e tal, mas uma parte considerável chegou até os nossos dias, né? E atualmente a editora Paulus, ela tem publicado uma coleção chamada Patrística, onde ela resgata o pensamento dos pais da igreja, e Orígenes é um dos principais, e o volume 30 é o livro que eles traduziram, né, como é que chama, gente? O termo grego, peri archont, né, que significa Tratado dos Princípios. Orígenes nasceu em Alexandria. Alexandria, uma cidade cuja cultura é fundamentalmente helenística, né? Então, o pensamento platônico, aristotélico, a cultura grega estava enraizada de uma maneira muito forte, né, em Alexandria. E, dentro daquele contexto, o cristianismo sofria, por assim dizer, o questionamento, né, de muitos intelectuais. Um deles, chamado Celso, ele escreveu uma série de material, né, obras, desandando o cristianismo, a pegada filosófica do cristianismo, que não existia, e etc. e tal. E o Orígenes se colocou, naturalmente, como um apologista. Ele foi defender o cristianismo. E como ele tinha um grande conhecimento da cultura grega, Platão, Aristóteles, os grandes pensadores gregos, ele escreveu a obra chamada Contra Celso, onde ele vai ser o precursor daquilo que mais tarde seria as pilastras do catolicismo, né, que é a obra do Santo Agostinho e a do Tomás de Aquino. Santo Agostinho, que é um intérprete cristão do pensamento básico do Platão, né, e o Tomás de Aquino com o pensamento do Aristóteles, né? Ela tinha uma verdadeira paixão por Aristóteles, o Tomás de Aquino. Curiosamente, o pensamento de Orígenes, nessa defesa, ele vai se apropriar de algumas ideias de Platão, né, que estão lá no Timeu, no Fédon, quando ele fala da questão da pré-existência da alma e da imortalidade também. Por conta disso,
o Orígenes, no contexto geral da obra dele, ele vai discorrer sobre essa problemática comparativamente ao pensamento do cristianismo, né? Ele é considerado por muitos como o maior intérprete bíblico, ele que trouxe para a ideia do cristianismo aquele diálogo com o Antigo Testamento, e quando confrontado com a questão do mal, da existência do mal, ele cunha, né, esse termo, segundo alguns e segundo outras fontes, esse termo já estaria corrente na cultura da época, esse termo chamado apocatástase, que expressa o quê? Qual que é a ideia da apocatástase? Que no final dos tempos, num tempo pós-apocalíptico até, todo o mal existente ele seria reabsorvido no seio da divindade. Ou seja, todos os indivíduos, até mesmo os demônios, o Lúcifer, o Satanás, ele poderia se converter ao bem, retornar ao bem. Isso formou uma escola, né? Os origenistas, que durante uns 2 séculos pontificaram e defendiam e levavam isso ao extremo. E isso foi, aos poucos, caindo muito em desagrado de uma tradição teológica que ia se formando. Santo Agostinho, ali umas 2 gerações depois de Orígenes, ele vai falar da apocatástase de maneira bastante crítica, né? Ele vai ser muito severo, e tem um capítulo lá na Cidade de Deus, que o capítulo é intitulado O Erro de Orígenes, e ele diz, né, que é simplesmente impressionante como que alguém tão inteligente, tão capaz, um erudito daquele naipe, teria caído num erro tão crasso quanto seria a apocatástase, né? Ou seja, depois do próprio Apocalipse, todo o mal existente seria reabsorvido em Deus, e a existência humana, a propósito, a existência física, nós vivermos em corpos biológicos, seria uma consequência de uma queda espiritual cometida antes do nosso nascimento no plano físico, antes que o próprio mundo existisse. Então, seria aqui uma queda, né? Eu lembrei aqui do filme do Constantino, para a gente ter uma ideia disso, né? No Tratado dos Princípios, o Periarchon, o Orígenes ele vai escrever o seguinte, que essa queda ela é fácil de ser compreendida. E ele faz uma analogia muito interessante que parece que foi feita agora, né? Tal assim a perspicácia que ele tinha em relação a isso. Ele diz o seguinte: se você se forma, por exemplo, em medicina, que é um curso que exige bastante estudo, se aprofundar e tal, mas você não exercita a profissão, passa anos e anos sem travar contato com o desenvolvimento da sua profissão, você sofre uma espécie de queda intelectual, né? Você perde a mão em relação à sua profissão, fica defasado, e no final das contas é como se você nem tivesse estudado tanto e se formado para ser um médico. Ele diz que é basicamente isso que teria acontecido com todos nós que caímos, né? E aí ele serve-se do platonismo, do mundo das ideias, do Platão, do conceito lá daquela divindade, né, do demiurgo, que ele cria o nosso mundo, mas ele não é o Deus principal, né? Então, o Orígenes desenvolve a apocatástase dentro dessa perspectiva, né? Sofremos uma queda espiritual, estamos aqui para progredir, para nos educarmos, reeducarmos, para voltarmos finalmente para Deus, né? Os origenistas levavam essas considerações do Orígenes, eles levavam essas considerações muito a sério, escreviam bastante sobre isso e foi caindo, entrando em confronto, em choque com a tradição teológica que ia se desenvolvendo, até que no concílio, né, de Constantinopla, o segundo concílio, séculos depois lá da morte do Orígenes, a ideia foi considerada totalmente herética. Por quê? Porque a igreja bateu o martelo em relação
a ideia de que ninguém pode sair do inferno, né? Coisa que depois seria revista relativamente quando vai conceber a ideia do purgatório. Então, a apocatástase seria isso, né? Essa queda dessa forma. Agora, o que tem isso a ver? Qual a relação que se estabeleceria entre o pensamento do Espiritismo e o de Pietro Baldi? No Espiritismo, Allan Kardec, a gente sabe que quando o Kardec sistematizou o Espiritismo, a obra principal, a obra fundamental, o Livro dos Espíritos, ela é com perguntas e respostas, um diálogo que Kardec vai fazendo com os espíritos, perguntando, eles respondendo, ele argumentando, contra-argumentando, e às vezes estabelecendo ali alguns apontamentos à margem daquilo que os espíritos diziam para ele, né? E ele perguntou exatamente sobre essa questão da queda dos anjos, como que isso se daria, como que na origem os espíritos foram criados. E nesse ponto, os espíritos que dialogam com Allan Kardec, eles falam, olha, a origem em si continua sendo um mistério, ela ainda está além da nossa capacidade, mas o que a gente pode dizer por enquanto é que o espírito foi criado simples e ignorante. E a partir disso foi colocado, né, dentro do processo cósmico para evoluir, crescer, educar-se, né, expandir a sua mente dentro do processo da evolução. E os espíritos dizem, isso eu estou fazendo aqui uma síntese de várias questões que são colocadas em diversos momentos no Livro dos Espíritos, eles afirmam que a evolução ela se dá do átomo ao arcanjo, e que o arcanjo teria começado por ser átomo. Ou seja, há todo um processo ali de evolucionário, né, que abarcaria os reinos inferiores da criação, até chegar no que se chamaria aí reino nominal, e posteriormente o reino angelical. Dentro dessa perspectiva evolutiva, Kardec concebe, até com base na pergunta que os espíritos responderam, quando ele fala, então por que sempre existiu essa ideia de anjos e demônios? Por que o arcanjo, aquele ser perfeito, etc, etc? E aí os espíritos falam, olha, porque antes que a Terra já existiam outros mundos onde os espíritos realizaram a evolução, e aqui na Terra, quando eles logram entrar em contato com a humanidade, as pessoas já os veem como perfeitos, então cria-se a partir disso essa ideia aí do anjo, né? Então, a queda espiritual que Allan Kardec deduz daquilo que os espíritos apresentaram para ele, ela está relacionada muito mais à perspectiva do conhecimento cosmológico que nós temos hoje, nos dias atuais. Os diversos mundos espalhados pelo cosmos, eles seriam habitados. Esses mundos chegam em processos de evolução, processos em que a evolução coletiva tem que ocorrer, e aqueles espíritos recalcitrantes são, por assim dizer, como alunos repetentes, né, deixados em outros mundos primitivos, ainda mais atrasados espiritualmente, no conceito espírita, para que ali eles realizem também o seu resgate, a sua evolução, né? Essa perspectiva que o Espiritismo apresenta para a queda dos anjos, né? Ou seja, a coletividade de espíritos que ainda precisam amadurecer, precisam evoluir, e que muitas vezes são, por assim dizer, expurgados de mundos que vão alcançar um patamar evolutivo mais alto. Agora, uma coisa é uma perspectiva de como que isso dialoga com o pensamento espírita, ou melhor dizendo, com o pensamento de Pietro Baldi. Pietro Baldi foi um místico italiano que ele se utilizou da mediunidade, que no espiritismo se chama de psicografia. E a partir dessa psicografia, ele escreveu um conjunto de 24 obras, onde em 4 delas ele vai trabalhar exatamente essa ideia da queda dos anjos numa outra perspectiva. Pietro Baldi, a obra dele, ela possui assim, um eixo central, uma espinha dorsal, que nós poderíamos classificar como sendo a dicotomia entre involução e evolução. Mas, diferentemente
do pensamento de Orígenes, e diferentemente também do pensamento da doutrina espírita, ele concebe que a evolução houve uma criação única, e no momento cósmico, antes que o próprio universo físico existisse, houve ali um momento em que todos os seres criados tiveram de optar por seguir aquilo que ele chama de sistema, que é o plano divino, né? O plano divino então concebido, ou então abrir mão desse sistema. E um grupo específico de entidades, de espíritos recém-criados, teria aberto mão desse sistema, que é inclusive um dos títulos de uma das obras dele, O Sistema. Quando esses espíritos abrem mão desse sistema, eles sofrem uma queda espiritual, perdendo a sua angelitude, assim como o Gabriel lá do filme Constantine, né, que eu mencionei no início para vocês. Da queda espiritual, ubaldiana, daquela queda dos anjos, ubaldiana, surgiu o quê? O universo físico. Então, há uma similitude aí, né, conceptual entre a queda dos anjos e o Big Bang, né? Porque a ciência fala que surgiu ali de algo comprimido, como se fosse a cabeça de um alfinete, e que a gente poderia pensar aí, linkando isso com o pensamento do Ubaldi, como se fosse uma espécie de filtro por onde os espíritos caídos teriam dado origem ao universo físico. Absolutamente todos. Só que, segundo o pensamento ubaldiano, quando Deus concebe a possibilidade da queda, por conta da sua bondade, ele concebe também uma forma de resgatar os espíritos caídos. E que seria de que forma? Descendo a própria divindade de forma imanente no indivíduo, no espírito, para impulsioná-lo ao caminho de volta, que seria definido como sendo aquilo que os espiritualistas, os espíritas e outros, né, concebem como sendo a evolução espiritual. Então, há uma semelhança da ideia em si, da apocatástase, mas que, se nós observarmos o pensamento do Espiritismo e o pensamento do Pietro Baldi, nós vamos pegar algumas variações disso, né? Mas há um denominador comum, que seria o quê? O retorno do espírito, da individualidade, ao seio do Criador, num momento cósmico assim, inabordável, inapreensível para a nossa compreensão. Tá? Então, basicamente, a discussão em torno da apocatástase e do pensamento do Pietro Baldi e do Espiritismo seria essa. E dentro disso daí, né, pegando lá o que está, porque tem muita coisa escrita a respeito disso, nós poderíamos aí realmente especular e olhar detalhadamente esses elementos, né? Inclusive o artigo que a gente separou, e que a intenção dele era nos contextualizar sobre quem foi Orígenes, quando ele viveu e o pensamento básico. O autor cita lá a questão do mito do eterno retorno, né, dos gregos, que os gregos concebiam, e que é diferente da apocatástase, que o Orígenes apresenta. Né? Então, em linhas gerais, e eu acho que eu já passei do tempo, em linhas gerais era isso, né, era meia hora de apresentação, e agora a grande discussão que fica. Como que isso funciona dentro daquela perspectiva de religião de salvação e religião de iluminação. Porque se a gente fosse pensar nessas duas percepções como um processo dialético, a apocatástase lembra aí uma espécie de uma síntese, né, desse processo, que, aliás, é o título da obra básica e fundamental do Pietro Baldi, onde ele prepara o terreno para descrever, trabalhar a questão da queda dos anjos, né, que é a grande síntese. Né? Bom, meus amigos, em linhas gerais é isso, né? E agora a gente pode abrir aí para discussão. Valeu demais, Gismael. Eu queria agradecer a você pela síntese que você fez, possibilitando aí, nós temos aí no mínimo 45 minutos aí que a gente pode usar como debate. Uhum. Eu acho muito interessante
Ismael, muito mesmo. Essa abordagem que você traz de, de trabalhar a ideia de apocatástase, a meu ver, numa leitura ubaldiana, né? Uhum. Uma leitura ubaldiana, você trazer a ideia de apocatástase como uma síntese entre iluminação e salvação. Isso abre um caminho de pesquisa muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade sintética. Uhum. E, de fato, o Ubaldi, o Orígenes eu não tenho estudo sobre ele, eu não saberia te dizer, mas o Ubaldi, eu li quase todas as obras dele no meu tempo de espírita. O Ubaldi, ele me parece bastante interessante sob esse ponto de vista, porque a literatura ubaldiana, ela dialoga não somente com a espírita, com a espiritualista, mas ela dialoga muito com a católica. Sim, A fonte cultural do Pietro Ubaldi, né, um italiano, a fonte cultural dele é a igreja. sim, A verdade. doutrina dos anjos decaídos é uma doutrina católica. Quer dizer, uma doutrina cristã tradicional, cristã da antiguidade, né? No entanto, o Ubaldi é um evolucionista, no sentido do espiritualismo espírita e tal. Por isso é que ele foi muito prestigiado pelos espíritas, esteve no Brasil, conversou com o Chico Xavier e tal. Então, eles trocaram muita figurinha. Quando o Ubaldi esteve aqui, salvo engano, nos anos 50, anos 60, uma coisa assim. 50. E aí, assim, há também uma articulação do Pietro Ubaldi com um teólogo e antropólogo católico muito famoso, aliás, ficou mais famoso do que ele, eu não acho isso nem justo, que foi o Pierre Teilhard de Chardin. Sim. O Teilhard de Chardin, eu li a obra fundamental do Teilhard de Chardin também, ela é muito parecida com a literatura do Pietro Ubaldi. Eu achava, inclusive, que o Pietro Ubaldi havia meio que pastichado o Teilhard de Chardin. Recentemente, eu não sei se foi numa conversa com você, Foi aqui no grupo. isso, foi trazida a ideia de que é o contrário, que o Pietro Ubaldi é anterior ao Teilhard de Chardin e que provavelmente o Teilhard de Chardin é que deu uma plagiada sobre as obras do Pietro Ubaldi. Ou talvez nem isso, né, Luiz? Porque a gente sabe que na história do pensamento é comum, às vezes, dois pesquisadores pensarem a mesma coisa, né, sem estarem necessariamente em contato, né? O Ludwig Fleck chama isso de estilo de pensamento. Mas, assim, é muito interessante a gente trabalhar isso, porque esse modelo de pensamento ele surge numa época muito forte de afirmação das ciências sociais, em que a antropologia ganhava força, saía da condição de interpretação racista, que ela eugenista, de onde ela vinha, né, tanto ela quanto a sociologia, mas a antropologia especialmente, e o Teilhard de Chardin, por exemplo, ele era paleontólogo, um cara que estudava fóssil. E quando a gente lê o Teilhard de Chardin, ele teve dificuldade de obter o imprimatur da igreja, porque a obra dele é muito evolucionista. Ele antecipa determinados sentidos da ecologia. Praticamente ele é que inventa, por exemplo, seria um pródromo da ideia de Gaia, que é a coisa de que a Terra é um ser vivo, de que a Terra tem uma alma. Sim. É muito nesse sentido. A belíssima obra dele. A obra dele é muito interessante, a partir de uma leitura religiosa, de uma leitura espiritual. Ele faz uma leitura espiritualista e teológica ao mesmo tempo da antropologia da época dele. Ele atualiza a teologia, colocando a perspectiva evolucionista dentro da perspectiva salvacionista. E eu não sei, assim, tem o Ubaldi, o Teilhard de Chardin, e nesse diálogo eu nunca pensei em Orígenes nesse ponto, né? Mas eu queria escutar um pouquinho mais você sobre isso, né? Onde é que você vê a religião de iluminação e onde é que você vê a religião de salvação e qual a clareza que você tem dessa o que é essa síntese? O que vem a ser a síntese entre esses dois projetos?
Porque, em princípio, esses projetos são antípodas. Sim. Ou é a graça que Deus salva, né, e há o paraíso para todos e tal, ou é uma escadinha e as pessoas vão subindo a partir de méritos próprios, né? Que é bem uma discussão teológica anterior, que é a salvação vem pelas obras ou pela graça de Deus. Mas mesmo que pelas obras, dentro da teologia é a salvação. Uhum. Deus julga você merecedor e te salva. Então, ainda é uma ação divina, seja ela decorrente dos seus atos, seja ela decorrente da sua fé. Mas é salvação. E a ideia de iluminação é não salvífica. Para os iluminadores, todos estão salvos, entre eles. Não há esse negócio de salvação. Todo mundo vai sobreviver. Não existe a danação. A salvação é um sim ou não, né? É uma escolha de Deus. Queria escutar você mais isso para aprofundar essa noção de síntese, que pode ser que a gente, inclusive, consiga um critério, que é um critério que a gente precisa ter, de compreensão do cristianismo, do modo como o cristianismo interfere no pensamento espiritualista ocidental. O espiritualismo do Ocidente, espiritismo sobretudo, não é a mesma coisa do espiritualismo oriental. Nós já sabemos que não é a mesma coisa do espiritualismo africano. São pontos de vista completamente diferentes, apesar da gente poder, às vezes, arbitrariamente colocar dentro desse guarda-chuva do espiritualismo, que é para a gente poder estudar, não por definição, mas para a gente poder estudar as relações entre essas coisas. Mas o espiritualismo ocidental, aquele que advém da Europa, ele é muito articulado com o cristianismo. Ele é muito cristão. O espiritismo é cristão nesse sentido, né? Não aceita os dogmas, mas é cristão assim mesmo, porque ele se autodenomina como cristão por conta de aspectos que ele chama de morais, mas que são mais do que isso. Envolve a recuperação de uma tradição. Mas isso não faz do espiritismo uma síntese salvacionista. E aí eu queria entender melhor isso. O espiritismo como síntese salvacionista, porque o pensamento espírita, ele é muito, nesse sentido, ele é muito próximo ao do próprio Orígenes, né? Porque Orígenes, como eu falei na apresentação, ele estava totalmente mergulhado naquela cultura helenística ali da época, né? Tanto que ele teve lá o livro Contra Celso, é exatamente um esforço que ele faz, gigantesco, né? Diga-se de passagem, para combater o Celso, que era um grande intelectual da época, um intelectual helenista, e que escreve, por assim dizer, desancando o cristianismo. A partir dali a gente tem o quê? Aquela visão de que era necessário, e que a igreja adotaria dali para frente, de que era necessário constituir a própria visada filosófica da igreja, né? Estabelecendo ali uma correlação com a própria cultura grega, que era a mais forte, né, culturalmente falando, né, a mais marcante, embora todas essas outras aí, as orientais, aquelas do Oriente Extremo e da África, né, também sejam importantes, mas a que realmente definiu isso para a igreja foi a cultura grega, né, helenística. Agora, a questão da síntese, o que eu penso é porque realmente dá para a gente pensar que tanto a ideia salvacionista quanto a ideia de iluminação, elas podem conter ali um imbricamento, né? Vamos pensar, por exemplo, aquela frase famosa, né, do Espiritismo, do Kardec: fora da caridade não há salvação, né? Quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, ele está pensando em que termos? Em termos de iluminação ou em termos de salvação do tradicionalismo cristão, né? Eu penso que ele está ali estabelecendo uma espécie de síntese dessas duas coisas, né? Agora, mas, Gismair, ele pode estar utilizando a palavra salvação como uma metáfora. Sim, exato. E não é síntese. E a salvação seria uma espécie de metáfora mesmo, né? Ela seria uma espécie de metáfora.
Agora, a questão da síntese, do Orígenes como uma síntese, a ideia da apocatástase, eu coloquei assim para realmente ter a discussão, né? Ainda não tem assim algo bem acabado acerca dessa proposição, não, né? Realmente Porque coloquei aqui. aonde eu vejo a possibilidade de síntese é na noção existente no cristianismo, mas negada profundamente pela teologia mais tradicional, de salvação pelas obras, salvação por mérito da pessoa. Deus escolhe aqueles que merecem. Então, se você tiver feito muito bem para os outros, mesmo que você não seja cristão, você seria salvo. Uhum. Né? Então, isso é estranho, por causa que a ideia de salvação está muito atrelada à noção de identidade da religião cristã. É a declaração, a declaração do credo. Uhum. Luciano, você ajuda alguma coisa a gente pensar isso? O Luciano tem mais vivência conosco, vivência do que nós nesse campo. Mas você fala repete para mim só esse último sentido que você colocou, que você quer que eu participe. Não, é a ideia de salvação. Dentro da teologia tem uma discussão, para mim é uma discussão meio vencida. Se a salvação decorre das obras, né, ou se decorre da fé. Esse é um ponto. Se ela é uma graça de Deus, ou se ela vem do mérito do cristão. Uhum. E a gente está discutindo aqui essas duas correntes religiosas, a salvacionista, que é aquela que trabalha com a noção de salvação, um ato divino de salvação de alguns, os escolhidos, e da nação para o restante, né? Em contraste com essa tradição, que é sobretudo a tradição oriental, que hoje a gente já sabe que é mais antiga do que o próprio cristianismo, que é a ideia das religiões de iluminação. Sim. Isto é, você é uma criação de Deus, e Deus te cria simples e ignorante, te cria um zero, e ao longo das experiências você vai se construindo, se iluminando, se tornando uma pessoa cada vez mais próxima de Deus à medida que o tempo passa. Então, essas duas religiosidades, e aí tem o reencarnacionismo que propicia que isso se dê, né? Essas duas correntes religiosas, elas são antípodas entre si. Uhum. Elas são antípodas. E o Gismair enxerga do Orígenes ao Pietro Baldi, que é um autor originalmente católico, mas que desenvolve uma filosofia espiritualista que nos anos 50 dialoga com o espiritismo kardecista brasileiro, tanto quanto o filósofo católico, que era inclusive padre, o jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, vão trabalhar influenciados. O Teilhard de Chardin eu tenho certeza, o Pietro Baldi já nem tanto, mas influenciado, o Pietro Baldi também, influenciado por uma dinâmica de discurso científico evolucionista, né? Darwin para cá, vão reconstruir a ideia do espiritual, de uma espiritualidade que, segundo o Gismair, sintetiza, cria uma espécie de síntese entre o iluminacionismo e o salvacionismo. E eu confesso assim, que eu ainda não estou convencido de que essa síntese de fato exista ou seja possível, né? Embora eu entreveja, e aí a pergunta que eu te fiz, que a noção de salvação pelas obras, de repente, pode ser uma espécie de síntese. Não, assim, o que fica muito concreto agora ficou bem claro, o que eu queria entender era exatamente se havia realmente um ponto de convergência possível, né, sobretudo na linha, vou falar do ponto de vista da linha evangélica ou protestante tradicional, sobretudo a brasileira, né? Uhum. E os desdobramentos dela, que é o movimento mais pentecostal, que nasce já no Pará e migra para cá, que vem com as Assembleias de Deus, né? E neopentecostais que se desdobram também a partir daí. Dentro do movimento evangélico, não vou chamar de evangélico, no movimento mais conservador, protestante, existem as qualificações das diferenças.
e o que é ensinado desde a escola bíblica dominical, que é uma estrutura que é criada, isso vai existir dentro do meio batista, dentro do meio, principalmente das igrejas históricas, batista, presbiteriano, cristã evangélica e por aí vai, e se desdobra também nos outros modelos, adventistas também, né, só que lá é escola sabatina, sábado, né, acontece no sábado, que é uma escola religiosa dentro da liturgia de participação ali, que todo mundo tem que passar e passa por faixa etária. Então, quando você entra novo ali, nas primeiras salas, né, até o final, você começa a entender as diferenças entre as religiões. Sobretudo na religião, no catolicismo, é o culto a imagens, né, enfim, que é um ponto extremamente forte, a questão o que Eles acontece falam depois que da morte. É o lado da idolatria da igreja. Exatamente, que é aí que eu ia entrar. Aí é apontado como um ato de idolatria, né, que afasta da referência à adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. E tem uma outra coisa que também que diferencia o pós-mortem, né? Aí existem 3 linhas de diferença quando o crente morre, né, que não há um consenso. Se ele morre, fica num estado de repouso, a sua alma não tem o espírito, ele não tem atividade depois disso, ele fica no repouso, esperando a ressurreição. Exato. Ou se esse espírito, aí tem uma segunda linha, que esse espírito vai para o Hades, ou vai, e vai ficar num local ali, junto com Moisés, com outros espíritos, até que venha também a segunda vinda, né? Que é uma outra forma de se pensar. Essas duas, principalmente, são as duas mais recorrentes, que não há, dependendo até mesmo dentro da própria doutrina religiosa, batistas, presbiterianos e tal, existe divergências doutrinárias em relação a isso. Mas é um ponto em relação à Igreja Católica. Em relação ao Espiritismo, tem dois pontos também que são muito evidentes. O primeiro é a questão da reencarnação. A reencarnação, dentro desse movimento, é entendido que somente aquelas pessoas, ou aquele 1/3 do céu, né, que foi disperso liderado por Lúcifer, né, e que veio para a Terra, que são os anjos caídos. Esses que se reencarnam, que conseguem encarnar em algum corpo, né? Então, assim, não existe, você não morre, o seu espírito não reencarna. O que reencarna são ações demoníacas que se reencarnam e que tomam corpo. Mas aí não é a reencarnação, é a possessão, né? É a possessão, isso. Aí que vem na reencarnação. Não tem nada a ver com a reencarnação. Isso. Aí o segundo ponto, isso. Aí vem o segundo ponto, que é a reencarnação, né? Que é o pós-mortem. Isso. Né, que é a ideia de um espírito reencarnar, ou seja, ele não morre e aí ele vai, que isso é ligado às obras, né? Que na doutrinação que se recebe, isso é ligado às obras. Então, quanto melhor você for, boas obras você tiver, melhor é o seu espírito. Então, é assim que se é educado, tentando simplificar, né, o processo. Então, esse é o dogma a ser combatido, porque o pós-mortem não existe reencarnação. Né? O pós-mortem não existe reencarnação. Ou vai para o estado de repouso, ou vai para o estado de espera. Então, esse é um ponto. Liberado uma vez só, vindo depois disso o juízo. Exatamente. E o último ponto, que aí eu chego onde que você colocou, e é aquela questão do Gismaí, que eu acho que vai entrar onde que é um ponto da discussão. No entendimento doutrinário, a fé, ela não vem por obras. A obra, ela não te torna alguém melhor, mas ela deve evidenciar a sua transformação como uma pessoa salva. Mas não é pelas obras que você é salvo. Você pode doar todo o seu dinheiro, você pode doar toda a sua vida aos pobres, você pode fazer tudo que um bom centro espírita, eu estou falando da educação lá dentro, faz, mas isso não significa que você será uma pessoa salva ou uma pessoa melhor. Você não pode cometer um ato errado socialmente com a esposa, isso não significa. A única coisa que te dá a salvação é a sua declaração de fé pública, de fé em Cristo, né? É o reconhecimento desse Cristo como seu Salvador.
a ideia do salvacionismo. Por isso que a ideia do salvacionismo é tão forte. É. Então, somente essa declaração é que te faz receber a salvação. Então, não há nenhum ato social que você possa fazer ou de obras que te levem a aproximar-se da salvação. E aí, o único personagem neotestamentário que faz um contraponto a isso é o Evangelho de Tiago. Não, Evangelho não, é o livro de Tiago. Né? A carta de Tiago, quando ele vai falar que a fé sem obras é morta. Mas aí ele fala, aí o entendimento é que ao se tornar um discípulo de Jesus e copiar aquilo que ele faz, obrigatoriamente isso te leva a fazer boas obras. Isso. Mas isso só te leva a fazer boas obras não é porque para você ter salvação, é porque você já foi salvo. Então, a concepção que o crente não perde a salvação. As obras não são causa da salvação. Exatamente. O crente não perde a salvação e nem ganha a salvação. Não perde a salvação por não fazê-las e nem ganha a salvação por fazê-las. Entendi. Mas assim, observando, saindo então desse composto, porque você acaba de fazer um relato, aliás, muito bem feito, sintético, da posição teológica estabelecida, institucionalizada. Né? Você conhece algum autor, ou algum teólogo, alguma divergência teológica em relação a isso, mesmo que seja um apóstata? O Tomás Halick, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um padre do leste europeu e um filósofo. Ele trata muito sobre isso. Tem 2 obras dele, espero que seja, eu tenho até 2 obras dele aqui, que é muito utilizada pesquisada no meio progressista do evangélico, né? Que aí é mais para São Paulo, Ed Renekiewicz, e outros aí, mas principalmente o Ed René, que é mestre em ciência da religião também, que aí ele vai tratar um pouquinho, que são uma ideia mais progressistas, né? Que ele vai tratar um pouquinho dessa ideia de você desenvolver que o amor te obriga, não, te faz desenvolver boas obras, né? Isso não é associado, quer dizer, não é dissociado. Então o Tomás Halick ele vai falar, eu acho um termo que é interessante, que ele vai falar que essa relação com o próximo não é uma relação de troca, não é uma relação simétrica, ela tem que ser uma relação assimétrica. E a amostra dessa relação assimétrica é exatamente o que você faz para o próximo, inclusive o seu inimigo. Né? Ele fala que é o bem que você faz, que materializa em termos de obra, a quem você não conhece. E isso tem que ser feito não numa relação de troca, mas numa relação assimétrica, aí ele chama de zelo, de amor, e tem vários nomes. Mas o único que tem uma visão mais progressista e que isso viabiliza a possibilidade de você se tornar uma pessoa salva, né, que é isso que transparece uma pessoa salva, que eu conheço é o Tomás Halick, que tem essa visão mais progressista, mais crítica. Agora fora, não conheço, assim, é bem mais fundamentalista, bem mais de verdade, dentro do meio, principalmente o meio mais conservador histórico. Agora, se tem alguma, aí eu não conheço bem as publicações teológicas neopentecostais, e tem um limite das pentecostais e neopentecostais para lá. Uhum. Aí eu já desconheço bastante. Você não tem leitura do Teilhard de Chardin, não, né? Não. Pois é. Quer ver? Seria muito interessante você ler, porque assim, como é que é a visão do Teilhard de Chardin? O Teilhard de Chardin... Espera só um pouquinho. Tá. Oi. Pode falar. Aqui, tá. Ó, tá até aqui na minha lista, ó. Não, pois é muito interessante isso, porque o Teilhard de Chardin, ele é um padre. Então, assim, e a obra dele, a obra que eu li dele foi a obra seminal dele, Fenômeno Humano. Ela trabalha a noção
de que a matéria evolui até o ser humano por um impulso de Deus. Deus é como Deus é como aquilo que põe a matéria em movimento para ela se tornar matéria viva. Você compreende? É uma concepção de um Deus, eu não diria evolutivo. Eu tenho uma conversa com o Braga que ele está agora, que ele faz uma diferença muito interessante entre o evolutivo e o evolucionário. Evolutivo é aquilo que evolui. Evolucionário é aquilo que faz evoluir. Eu achei essa separação genial. Então, é um Deus evolucionário. Um Deus que faz o mundo evoluir. E evoluir em que direção? No sentido de uma cristogênese. Luiz, mas é isso que o Baldi fala na obra dele, né? Quando houve a queda, Deus desceu junto, porque senão você ficaria perdido eternamente. Né? Daí aquele lugar comum que existe, que Deus está dentro de nós, né? Está dentro de cada um. Deus está dentro de tudo. Até mesmo a palavra, o termo evolução, ele nem é citado. O que é citado é maturidade, assim, ou é maturidade para cá. O termo evolução é uma contraposição à ideia, inclusive aproxima muito a visão espírita, então é visto como um termo equivocado. Então, nem o termo evolução é utilizado no meio. No máximo, você pode ver que escolas de maturidade cristã, história de maturidade, crescimento, mas nunca evolução. No sentido de um entendimento cada vez mais profundo, isso. De uma compreensão cada vez mais profunda da escritura. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo sentido. Não, não é. Não é. Mas, assim, mesmo em Teilhard de Chardin, Gismair, eu tenho dificuldade de enxergar que o evolucionismo de Teilhard de Chardin preserva a noção de salvação. É muito complicado isso. Eu estou querendo saber aonde que uma coisa conversa com a outra. Talvez você tenha razão na questão de que realmente seja uma metáfora, né? Está mais para uma metáfora do que propriamente para uma síntese. No caso do discurso espírita, eu não tenho dúvida. Uhum. Aquilo que Kardec falou lá no Fora da Caridade Não Há Salvação, é uma metáfora. A ideia de salvação não tem nada a ver com salvação mesmo. Sim. Fora da caridade, é tipo assim, fora da caridade você não tem saída. Uhum. O homem não tem saída fora da caridade. Na verdade, aquela frase faz dele lugar se não for pela caridade. Uma coisa mais ou menos por aí. É uma frase anticlerical, né? Em contraposição ao fora da igreja não há salvação, né? Mas e ao mesmo tempo, eu acho que Kardec ele estava num contexto profundamente anticlerical, mas eu acho que a intenção de Kardec era muito mais de conversar com a igreja do que de romper. O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito para os católicos, você não tem dúvida nenhuma. Toda a discussão que ele faz é a discussão das controvérsias que a doutrina dele tinha causado, a publicação do livro dos Espíritos tinha causado na discussão católica. Ele faz o tempo todo um diálogo com a teologia católica e assim, muito numa perspectiva de mostrar, falar, olha, cristãos, isso que nós estamos falando é demonstração do que vocês pregam. Vocês não falam dos santos? Tem santo, são os espíritos e tal. Porque, Luiz, pensando aí nisso a questão que você levantou, para mim ocorreu a ideia de síntese pelo seguinte, né? Assim, repensando aqui agora. Porque na apocatástase, o apocalipse é apenas um passo para a apocatástase, sabe? Porque na ideia de salvação tradicional, depois que o apocalipse seria uma mega contabilidade cósmica, né? E aí quem está salvo, quem não está salvo não tem mais chance, não é isso? E hoje até a gente tem muito aí na ficção, filme, literatura, quando se fala assim, um cenário pós-apocalíptico. O que é que a gente entende por isso? Um mundo destruído. Pós-destruição. Tudo destruído. Você tem ali uma cidade como Nova York toda tomada pelo mato, né? Animais, gente comendo rato, essa coisa, porque teve um bombardeio nuclear, algo assim, né? Então o termo pós-apocalíptico pegou essa conotação. Mas lá no Orígenes é diferente, né? Porque o pós-apocalipse seria assim, teria esse apocalipse, e depois desse apocalipse, a possibilidade de que os demônios, os seres que foram condenados, fossem se purificando nesse mundo reintegrado à divindade.
percebe? Uhum. Então, assim, é esse contexto pós-apocalíptico que eu acho que, e aí eu vou, né, confessar a minha ignorância, que eu deveria estudar mais sobre esse aspecto, ver se realmente é isso que está, pelo menos do que eu aprendi, porque eu li o Periarchon, né, que é o livro dele que está aí disponível, do Orígenes, mas eu não li o outro, o Contra Céus, né? E então, por essa obra aí, não dá para a gente ter essa apreensão. Isso eu estou falando de oitiva, de leitura de comentadores dele, né? Uhum. E de outras fontes. Uhum. Que aí eu geralmente eu gosto de ir à fonte mesmo, né? Às vezes o comentador fala uma coisa que às vezes é uma interpretação subjetiva dele, né? Então, assim, esse viés pós-apocalíptico, eu imaginei assim algo que seria mais ou menos essa síntese, né? Porque o ser ele se salvaria mediante as obras, a sua educação espiritual, para depois ser submetido a esse apocalipse, e depois desse apocalipse, os próprios demônios, os seres mais danados e que foram uma espécie de purgatório, só que um purgatório assim não está muito bem claro, muito bem definido no próprio Orígenes, percebe? Então, assim, realmente foi essa questão do pós-apocalíptico que me trouxe assim, um pouco a ideia da síntese, mas ela está em aberto, está para discussão e está para pesquisa, né? Como diz você, é boneco de bater. Sem dúvida, sem dúvida. Essa posição é imorredora, essa posição é fundamental. Guilherme, você está de mãozinha levantada aí, querido? Sim, professor. Com relação a... Estava aqui ouvindo atentamente todos os colegas e, em determinado momento, falou-se com relação à questão da síntese, né, da busca de uma síntese, da busca de uma convergência, da busca de uma aproximação entre saberes, né, e aí falou-se em especial, me parece que assim, em resumo, o que foi debatido seria uma convergência entre o saber religioso e o saber científico, né, e uma aproximação dentro daquilo que teologicamente se fala, né, que seriam os dois grandes caminhos, né, o caminho da salvação, predestinação versus livre-arbítrio, né, que é um debate teológico. Com relação à questão da aproximação dos saberes, né, enquanto eu ouvia os colegas comentando, o senhor citou Teilhard de Chardin, né, que até pelo seu próprio contexto, pelo seu próprio background, né, por se tratar de um religioso e de um cientista ao mesmo tempo, é natural que ele tenha se esforçado e se empenhado por tentar convergir, né, ambos os saberes. Da mesma forma, se pegarmos o Baldi, ele era jurista, apesar de nunca ter exercido, né, o direito. Ele tinha uma formação acadêmica, ele era jurista e tinha uma preocupação também em que a sua obra não fosse estritamente religiosa, né? Quem conhece a obra do Gilbaldi sabe que ele tenta fazer esse approach, aí, essa aproximação, essa convergência. Tanto é que talvez a sua maior obra, A Grande Síntese, fala por si só. Então, essa preocupação de síntese está presente. O próprio Espiritismo, quando surge no século XIX, o senhor bem colocou, né, por mais anticlerical que fosse o contexto, a época, o momento, né, o positivismo, né, ainda assim, ele não desconsidera a religião, mas, ao contrário, né, ele se vale da religião, ele utiliza a religião, ele se desenvolve, né, as suas principais obras germinam dentro exploram o mercado religioso existente. Né? Veja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dialogando com católicos. Ele está dialogando com os católicos. Esse é o mercado religioso no qual ele surge. Né? No Brasil, a mesma coisa se opera. Quando o Espiritismo surge no Brasil, o Espiritismo vai ter uma expansão dentro do mercado religioso católico brasileiro. Os principais expoentes, nós sabemos o quanto Chico Xavier nem se fala. A importância do catolicismo na presença. Então, assim, o espiritismo que eu sempre digo que se pretende, né, se pretende ciência, né, mas
se trata de uma expressão de fenômeno religioso, por mais que seja presente como tal. Né? Então, mais uma vez, a busca de síntese de aproximação, né? Sempre dentro da perspectiva euro-referenciada de uma contradição, de uma dualidade entre fé e razão, né? Como se essas coisas pudessem ser pensadas separadamente. E aí é que a coisa, né, fica difícil de dialogar com outros saberes de povos originários, em especial africanos, em que não se pensa dessa forma, né, dentro de uma lógica dual, contraditória, maniqueísta. Né? O homem é pensado como um todo, de forma integral. Não se dissocia a razão da fé, o pensar do sentir. Né? Mas, como na Europa Ocidental assim se pensa, né, a gente vê que isso, na verdade, não é uma coisa, essa busca de síntese, essa busca de unidade, né, não é uma coisa recente. Antes mesmo, né, antes do século XIX, se formos pensar em termos de revolução científica, né, aqueles grandes expoentes, eles também todos eram homens de fé, homens religiosos que tentaram, né, fazer essa... E isso vem, né, já que a gente, nesse semestre, procurou direcionar nossos estudos para a antiguidade, a gente vai ver que essa busca de síntese, ela remonta ao helenismo, né, e à escola de Alexandria, como Ismael colocou aqui. É bom que se esclareça. Esse pessoal todo, né, se a gente for pegar, o que esses caras têm em comum? Essa galera que está preocupada com essa síntese, essa galera que está preocupada com uma unidade, essa galera que está preocupada com uma aproximação. Se você pensar em Orígenes, em Platão, em Plotino, em Pitágoras, o que esse pessoal todo tem em comum e que não é falado? É a África. Isso não é falado. Todo mundo foi beber no Egito, na tradição egípcia. Esse pessoal todo passou por Alexandria. Essa questão, né, da síntese, essa questão da ideia da noção de absoluto, essa narrativa mítica que trabalha a ideia de queda e ascensão, queda e ascensão de Lúcifer, queda e ascensão dos anjos, queda e ascensão de Adão e Eva, queda e ascensão da humanidade, né? Essa narrativa mítica estava presente no reino de Kemet, né, no Egito Antigo, com a descida de Osíris ao reino dos mortos e a sua vitória sobre a morte, que é muito e muito anterior a todas essas tradições. Né? Então, é necessário restabelecer essas verdades históricas. Né? E o curioso é como nós fomos... essas questões foram sendo revivenciadas, rediscutidas. Né? A própria teosofia falou de síntese, né? Blavatsky, por exemplo. Isso foi resgatado, né? A gente falou do espiritismo, mas a própria Umbanda esotérica, posso falar, as Umbandas mais embranquecidas, né? Ou seja, que incorporaram maiores elementos da tradição branca, europeia, né? Católica e espírita, mas, sobretudo, a Umbanda esotérica, ela absorveu esses elementos. As primeiras obras, né, de Mata e Silva vão trazer essa preocupação com a síntese, com essa doutrina secreta, né, que seria exatamente a síntese dos saberes, né, e isso vai ser resgatado posteriormente pelo sucessor de Mata e Silva, Rivas Neto. A primeira obra dele, inclusive, se chama Umbanda, a protossíntese. E essa protossíntese seria exatamente a união dos saberes. A ciência e a religião, vistas não como pilares antagônicos, em disputa, em contradição, né, mas em uma unidade harmoniosa. Então, Guilherme, desculpa te interromper, o evolucionismo religioso faz isso. Faz isso, exatamente. A grande força que ganhou o espiritualismo ocidental, com esse evolucionismo que vem, a forma mais expressiva que a gente conhece são as ideias espíritas no Brasil, ela negocia bem com a religião por causa disso, porque ela compra a ideia do Darwin, espiritualiza essa ideia, sim, né, dentro de uma dinâmica de pensamento positivista, funcionalista, positivista, bem
quadradinho, né? E leva tranquilo. A questão é o conflito com as religiões cristãs. Então, olha só como é que são as coisas. Nessa busca, né, nesse afã de negociar, de se comunicar, né, com essa tradição, com a tradição católica, com a tradição cristã, sobretudo com a católica, qual foi a saída da Umbanda esotérica e da Umbanda iniciática? Né? A Umbanda esotérica e a Umbanda iniciática vai falar do evolucionismo, mas vai falar ao mesmo tempo de uma realidade absoluta. É uma que parece nos parece contraditório, né? Mas eles, ao mesmo tempo que sustentam, né, a possibilidade de evolução consciencial, né, eles afirmam que existe uma realidade absoluta. Ou seja, esses processos evolutivos seriam ilusórios, né? Porque, na verdade, a única coisa que há é uma realidade absoluta. O que nós precisamos é nos conscientizar dessa realidade. Veja que é uma tentativa de conciliação de duas perspectivas, de duas formas de compreensão da realidade distintas. Né? Uma evolucionista, algo a se alcançar, né? Uma ideia de porvir, né? De vir a ser, e outra, quando se fala em uma realidade absoluta, nada há a ser alcançado, porque tudo só existe uma única dimensão real, que é a do ser, que é o do absoluto. Né? Ou seja, qualquer tipo de processo de transformação, de evolução, é necessariamente ilusório. E a Umbanda esotérica, na sua teologia, né, ela tenta, de alguma forma, dar conta disso, retomando esses elementos da tradição cristã. A Umbanda esotérica fala em queda dos anjos. A Umbanda esotérica fala em queda de Lúcifer, na expulsão do paraíso, e tenta justificar a cosmogênese dessa forma. O Big Bang, na verdade, o surgimento do universo, seria o momento em que Lúcifer se rebelou. Eles fazem expressamente... A ideia de queda do paraíso, ela está no Espiritismo, por exemplo, inclusive, Ismael, eu acho que você deve saber disso, não no Kardec, mas no Jean-Baptiste Rustem. Sim. A queda ele, inclusive, defende, diferente de Kardec. Kardec acha que a reencarnação é uma necessidade do espírito. O Jean-Baptiste Rustem, não, a reencarnação é uma punição para o espírito porque ele decaiu. E ele defende que Jesus Cristo teria sido um espírito de trajetória retilínea. Ele foi criado por Deus e nunca encarnou, porque ele chegou à perfeição sem precisar reencarnar, porque ele não se rebelou nunca. Ele sempre entendeu e seguiu a ordem. Quando ele esteve aqui, foi num corpo diferenciado, né? Num corpo fluídico, né? Aí disso é que decorre a ideia do agênere, né? Kardec chama o agênere, que é a ideia de que Jesus Cristo não teria tido um corpo de carne, ele era um espírito materializado. Porque o espírito puro não reencarna, na visão do Rustem. O ovo humano não cabe à matriz espiritual de uma figura como Jesus Cristo. Então, assim, a ideia de encarnação, de reencarnação, como decorrência, com um aspecto punitivo, é punição. É punição. A reencarnação ela é punitiva, ela não tem nada a ver com uma necessidade. Os espíritos não precisam reencarnar para evoluir, eles podem evoluir sem reencarnar, mas aqueles que reencarnam estão sendo punidos porque decaíram. É a doutrina dos anjos decaídos, refundida pelo Espiritismo. Não tem nada mais católico no Espiritismo do que Rustem. Rustem é a coisa mais católica que o Espiritismo tem. Assim, mas ainda assim evolucionista, não é salvacionista. É complicado a gente fazer essa correlação, sabe? Uhum. Tendo a ficar com a perspectiva que o Luciano trouxe, que, olha, não são paradigmas, e como paradigmas religiosos, eu acho que a gente está tratando, e acho até que, se for mesmo, é uma descoberta legal. A gente dizer que a questão da iluminação e a questão da salvação são
são expressões paradigmáticas, porque se elas forem paradigmáticas, no sentido kuhniano, elas são incomensuráveis, elas não dialogam. Não há como você produzir uma síntese, ou sequer um diálogo entre elas. Ou você aceita uma, ou você aceita a outra. Uma nega a outra. A postura da teologia protestante para frente, né, que é o entendimento mais próximo do Luciano, não é tanto a teologia católica, mas a teologia protestante, evangélica, depois a neopentecostal, é claramente salvacionista. E não tem... Aí enxerga, você pode melhorar aqui, enxerga momentos mas não processo evolutivo. Inclusive, como processos, nega a própria evolução das espécies, nega a própria ciência, que é a diferença do criacionismo para o evolucionismo. Olha só, nessa perspectiva teológica, o polo de oposição ao evolucionismo não é o salvacionismo, mas o criacionismo. É a criação de Deus. É a criação de Deus. Eu vi recentemente uma publicação que saiu na internet, uma publicação que foi feita numa revista, salvo engano, adventista, viu, Luciano? Uhum. Eles dizendo assim que os dinossauros existiram, sim, foram extintos, sim, foi o dilúvio que extinguiu os dinossauros. E há uma discussão teológica que eles tentam fazer do por que é que Noé não colocou dinossauro na arca. Eles foram extintos porque não foram para a arca. E aí eles trabalham a ideia de que, naquela época, na época de Noé, os dinossauros que conviveram com os seres humanos pré-diluvianos, os dinossauros, eles eram vistos como uma ameaça aos seres humanos. Por quê? Porque eles haviam... eles interpretam, inclusive, que a existência de animais carnívoros ela é uma consequência da expulsão do paraíso. Animal só é carnívoro, só existe animal carnívoro porque houve uma degradação decorrente da expulsão do paraíso. E os dinossauros acompanharam essa degradação. Por essa razão, eles eram vistos como uma ameaça à sobrevivência do ser humano. E aí, na hora de botar dentro da arca, o Noé falou, não, dinossauro não. E aí eles foram extintos, porque o dilúvio acabou com eles todos. É uma puta explicação, não é? Legal demais. É interessante. Assim... E é uma puta negociação de sentidos com a paleontologia, porque não tem jeito de negar. Ô Luiz, você falando disso, na ideia da queda dos anjos, um dos maiores clássicos da literatura universal é O Paraíso Perdido, do John Milton, que ele trabalha exatamente o que aconteceu antes do dilúvio. Não, do dilúvio não, do próprio universo físico, né? Que o Lúcifer, no caso, Deus, ele resolve, por assim dizer, estou entregando aqui, dando um spoiler, né? Não, spoiler Deus, de literatura universal pode, ué. Deus resolve, faz lá um encontro cósmico, né? E pretende assim meio que descansar um pouco da obra, né? E resolve deixar alguém para cuidar, e o Lúcifer acha que vai ser ele, porque ele era o cara, né? Lá no céu, ele era o anjo, ele era o cara. Deus, né? E aí Deus pega e escolhe Jesus. E aí o Lúcifer, né? Que é aquele cara que ia ser o funcionário do mês, aí o colega que é escolhido, né? Fica pé da vida e por conta disso começa a fazer a cabeça dos outros anjos, né, para se rebelarem contra Deus. Aí começa uma guerra cósmica. Aí essa guerra, como as forças, como o arsenal atômico dos dois lados é equivalente, não vai acabar nunca, né? Até que Deus resolve botar a ordem na casa, e aí o Lúcifer sofre aquela queda a lá Constantino, né? Uhum. Desce ele e os anjos que ele cooptou, e a queda dele faz surgir o pandemônio, né? Que é o palácio do Lúcifer, né? Numa dimensão cósmica pré-terra. Isso é o John Milton, clássico da literatura universal. Fantástico, né? Fantástico. Então, o tema ele é recorrente, ele é culturalmente muito forte,
e está aí, né? Aí eu coloquei a ideia da síntese como o boneco de bater, como um balão de ensaio. Vou pesquisar mais, né? Se tiver alguma novidade, de repente eu rabisco alguma coisa a respeito, se não, fica... Aprofunda isso para trazer para a gente, porque eu acho assim que a ideia de uma síntese, pelo menos como ideia, como hipótese, não deixa de ser interessante. Agora, é preciso que a gente, primeiro, saiba onde está e que descrição que faz, e quais os elementos operam essa síntese. Porque você só faz uma síntese se você negociar sentidos. Uhum. O que deixa de ser salvacionista para ser evolucionista, o que deixa de ser evolucionista para ser salvacionista dentro dessa síntese? Como é que ela se opera? Qual a narrativa que se faz? Como é que essas coisas se transformam? Uhum. Eu acho que vale a pena investir nesse estudo, mesmo que seja para falar, de fato não tem nada, não tem jeito. Foi só um sonho de verão. Que é diferente da ideia ecumênica, né? A ideia ecumênica não é a ideia da síntese. Não, tem nada a ver. Ideia totalmente diferente. As pessoas vivendo em regime de respeito mútuo, fraternidade, mas cada um na sua fé. Mas poderia ser sincretismo, que é diferente do ecumênico? Sim, mas é aí que está. Vão ser formas sincréticas, sim. Sem dúvida nenhuma. Uma forma sintética ela vai ser sincrética. Agora, um sincretismo entre o salvacionismo e o evolucionismo eu não conheço ainda. Assim, é complicado para mim perceber isso. Porque são realmente ideias bem paradigmáticas mesmo, né? É bem complicado. Assim, entre o criacionismo e o evolucionismo, eu já vi. O Kardec faz uma síntese. Do criacionismo e salvacionismo. Ele vai verificar, e aí existem, viu, Luciano, autores, escritores das correntes evangélicas norte-americanas, do evangelismo norte-americano, escritores que vão falar isso, que vão falar que as etapas descritas pela arqueologia e pela geologia, né? Pela geofísica, que são as etapas de desenvolvimento do planeta, correspondem aos 6 dias da criação. Kardec fala isso. Isso, Kardec fala isso, mas eu já encontrei autores evangélicos para dizer isso. Naquele esforço diante de uma legitimação muito forte da ciência, de dizer que a Bíblia é científica. Certo? Que a Bíblia tem base científica, de que é possível você defender a Bíblia utilizando o argumento científico. E aí, eles fazem uma síntese do criacionismo com o evolucionismo, se reportando às descrições da Gênese de Moisés. E dizendo, falou, olha, tá vendo? O primeiro dia, o que Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o sétimo, corresponde ao modo como a criação, o desenvolvimento do planeta é descrito. Né? E aí eles vão discordar em termos de temporalidade. Né? Aquilo que foram parece que 3 bilhões de anos o planeta Terra vai virar 6 mil anos. Né? Então, essas discordâncias elas vão ser pontuais, mas é interessante que há essas correlações. Agora, criacionismo e evolucionismo, parece que há. Agora, evolucionismo e salvacionismo, aí não, porque dizem respeito ao modo como se enxerga a alma humana na relação com o universo e com Deus. Não é mais a criação o debate. O debate não é sobre a criação. O debate é sobre o espírito humano, a alma humana. O espírito, o homem evolui ou não? Conheço materialista que acredita que o homem não evolui. As culturas podem evoluir, mas da mesma forma que elas evoluem, elas decaem. E que o homem é selvagem o tempo todo. O homem é um animal que você não pode confiar nele em situação nenhuma. Ele tem que ser controlado pela sociedade. E aí tem teoria política, teoria social que vai trabalhar isso. Né? O homem é mau por natureza e a sociedade é que o controla. Isso, se não me engano, é o John Locke. Né? John Locke. Se não me engano, é o John Locke que vai dizer isso.
O homem é essencialmente mau, é a sociedade que o controla. Diferente do Rousseau, né? Do bom sauvage, que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Então, assim, mas quando você leva para o espiritual ou para o teológico, fica complicado. Mas vale a pena buscar, viu, Gismael? Vale a pena buscar. Vale a pena procurar por isso, vale a pena procurar por isso, para a gente enxergar até que ponto isso é possível, porque isso é importante, como eu disse, repito, para entender a relação, que é uma relação de negociação de sentidos, do espiritualismo ocidental com o cristianismo. O espiritualismo ocidental negocia fortemente, tem interesse em negociar com a hegemonia cristã, isso não tem a menor dúvida. O espiritismo kardecista, ele tentou não virar uma religião à parte. Em determinados escritos de Kardec, você vai ver que ele não tinha intenção de transformar o espiritismo numa religião própria. Lá no Livro dos Médiuns, né, existem espíritas católicos, espíritas protestantes, espíritas budistas, espíritas maometanos. Então, só não vai existir espírita ateu. E, para a tristeza do Kardec, esses espíritas católicos, maometanos e tal, eles não existem. O espiritismo se tornou uma denominação, uma identidade própria. E existe o espírita ateu. Eu já conheci 2. Com argumento doutrinário para ser ateu. Deus não existe. Legal demais da qual achei muito, muito interessante. Mas vamos lá. Gente, nós temos que caminhar para O Guilherme tinha lido a mão aí. Eu achei fantástico. Eu acho que só a ideia que você trouxe de síntese nos traz uma perspectiva que me parece muito interessante. E aí eu ouso desafiar vocês, o Luciano, assim, o Guilherme estuda toda uma tradição que é decolonizante em relação a tudo isso que nós estamos falando, e isso é muito importante também a gente trabalhar. Eu estou estudando muito a perspectiva decolonial hoje, a partir de um ponto de vista epistemológico, né, que é a reivindicação que os povos originários e as populações africanas têm feito com muita força de romper não somente com os conteúdos impostos pelo Ocidente, mas romper com o modo de pensar ocidental. E isso é uma coisa complicadíssima, é uma epistemologia própria. Quem inventou isso pela primeira vez foram as feministas. Elas dizem que a interpretação sobre a mulher tem um modo próprio de pensar, que não é o mesmo modo, o modo ocidental é masculino, ele é machista, né? Ele é misógino. Quer dizer, o método científico ele é masculino. Assim como a religião, quando fala do pai, ela é uma religião machista. Elas rompem com isso. E agora a população negra, os intelectuais negros estão também caminhando nesse sentido, chamando isso de perspectiva decolonial. E a gente precisa estudar isso, né? Nós, brancos, precisamos saber o que está mudando, né? O que está rompendo com o nosso pensamento para a gente poder aderir antes de sermos esmagados por essa vertente. Antes que o progresso passe por cima de nós, a gente sobe no carrinho dele. Guilherme, você ergueu a mão, né? Eu só ia comentar que na perspectiva dos saberes dos povos originários da África, essa discussão que nós fizemos hoje não faz sentido algum. Né? Eles não trabalham... Não, porque o Orígenes, ele era africano, né? De Alexandria. Mas é aquele veja, africano que passa pela Egito, Europa, né? Que passou pela Europa, né? Que chegou pela Europa. Veja, a questão da apropriação cultural, né, e do epistemicídio não é de hoje. Né? Orígenes já fez isso. Então, assim, a doutrina cristã, né, que teve nos pais da igreja, que beberam na fonte dos saberes egípcios, africanos, entendeu? Pegou essa tradição e apresentou como se fosse algo novo. E aí desenvolve-se a doutrina cristã. Tá aí, ó.
o considerado, por mais que ainda a posteridade o tenha atribuído a pecha de herético, né? Mas ninguém nega o conhecimento, o saber desse que foi talvez um dos maiores pensadores da doutrina cristã, né? do cristianismo, dos primeiros pais da igreja, né? Esse cara está em Alexandria, esse cara está na África. Ele está na África. É porque agora a gente é tão bombardeado pela cultura norte-americana, pelo imperialismo cultural norte-americano, que a gente às vezes acha que o Egito não faz parte da África, né? Porque Alexandria ficava na Europa. E que Alexandria ficava na Europa, né? Mas Agostinho também era africano. não, mas é a África, né? Antigo reino de Kemet, e eram negros que habitavam aquela região, né? Então, essa forte tradição que sempre existiu naquela região, ela foi, né, dando de beber, todo mundo bebeu lá. Platão, todo mundo, Plotino, Pitágoras, Tales, não tem para onde fugir. Até Jesus foi para lá, fugiu para o Egito. Todo mundo passa por lá. É um estágio obrigatório passar pela África, né? Só que os africanos, né, seja a tradição egípcia, não aquilo que se fez dela, não aquilo que Orígenes fez dela, mas a tradição egípcia original, né, seja a tradição dos povos Bantu, que migraram dessas regiões há milhares de anos atrás e hoje se encontram estabelecidos na África Central, na região centro-africana, ela não trabalha nessa perspectiva. Não faz sentido se falar em iluminação nem em salvação. Não há nada a ser salvo, porque não há nada perdido. Nem ser iluminado. Não há nada a ser iluminado, né? Não existe essa dicotomia entre profano e sagrado. Então, assim... mas se não há nada a ser iluminado, não há nada a ser salvo, qual que é a visão sobre a alma e o destino da alma? Mas é que tá. Porque eu tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que é iluminacionista em outro sentido, num sentido específico, aculturado, mas assim, dentro de aspectos específicos daquela cultura. Não se trabalha com evolucionismo. Eu não consegui ainda enxergar, e aí talvez você possa nos ajudar nisso, uma terceira opção. Qual é a terceira opção? Não é salvacionista, não é iluminacionista. Qual é a terceira? Não é. É simplesmente a vida por si só. Você não precisa. Não existe nada a ser alcançado. Nós já o temos. Né? Não existe a noção de evolucionismo, de progresso. Né? O processo é porque se atribuiu ao processo cíclico, por exemplo, vida e morte, reencarnação, desencarne e reencarnação. Né? Se atribuiu uma noção de evolução a isso, a esse processo cíclico. Enquanto o africano reconhece o processo cíclico, mas não atribui a ele esse caráter de evolução. Você está entendendo? É o caráter de passagem, a vida, a existência é dessa forma. E isso é divino. E nós todos somos divinos. Né? Esse é um processo natural. Isso, aí há a ruptura entre sagrado e profano, que é a ruptura que tem no espiritualismo também. Não existe. Só muda a questão da evolução? Não. Sagrado e profano é a mesma? Não existe ruptura entre sagrado e profano. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. A natureza é sagrada. Isso, exato. É nesse sentido. Tá. Então, tudo é sagrado. Com sagrado e profano é não dicotomizar. Isso, não existe dicotomia, tudo é sagrado, e não existe uma necessidade de se evoluir, de se progredir. O nascimento e a morte não tem esse caráter, esse viés evolucionista. Simplesmente é a forma como Deus se manifesta. O processo cíclico é um processo divino, por si só, né, a qual todos nós estamos sujeitos, né, e que não tem esse caráter de experimentação. Nós não fomos criados ignorantes para passar por uma série de provas, né, para que... ou seja, não existe um porquê, uma razão do sofrimento. Não se justifica e legitima o sofrimento, né, a partir dessa perspectiva, que nós nascemos ignorantes para poder, através de provas e expiações, irmos nos purificando. Não. O sofrimento não faz sentido para o africano, o sofrimento. Mas ao espírito, ele sobrevive à morte, ele retorna... Sim, passa pelo... Então é um espiritualismo não evolucionista. É um espiritualismo não evolucionista. Exatamente. Não tem a noção de profano, né? Não Não. Tem.
O Não existe espiritualismo também não tem. Você vai ver nas correntes orientais também, eles não têm essa preocupação, não. Não existe Não existe essa coisa E como explica-se o sofrimento, Guilherme? Por exemplo, uma criança africana vai lá, vem um hipopótamo e devora a criança. Como é que a tribo, como é que o pessoal, às vezes... Os hipopótamos são herbívoros. O hipopótamo pisoteia, mas ele mata só, não. né? O hipopótamo é um ser herbívoro, cara. Não, mas ele mata, é o que mais mata, um dos que mais mata. Mata, mas não devora, não. Sim, foi um equívoco. Não tem que assistir mais National Geographic. Aliás, o hipopótamo é um dos animais mais perigosos da África. Sim, ele e o rinoceronte, né? Dos que mais matam. O rinoceronte e o tal do elefante. O elefante também não é flor que se cheira, não. O que devora é o leão. A gente romantiza, mas elefante é um trem perigoso demais na conta. E aí, como que fica esse sofrimento? É o rei dos animais, né? O que deveria ser o rei dos animais é o tal do elefante. Mas diga, Guilherme, fala aí, a questão do sofrimento. Essa pergunta é interessante. Como que se percebe isso? O sofrimento ele é percebido na tradição africana a partir do distanciamento consciencial de algo que é natural. Se você concebe esse ciclo, esse processo cíclico, né, como algo inevitável, como algo natural, como a própria manifestação do divino sagrado, certo? Você precisa se entregar a esse processo. E essa entrega e a vivência plena desse processo, né, ela não é individual. A grande sacada, o grande pulo aí tá na individualidade. Está na individualidade. O processo africano, o africano, ele não se pensa individualmente. É o pensamento tribal, né? Ele se pensa coletivamente. Essa que é a sacada. A partir do momento em que você para de pensar no coletivo e começa a pensar individualmente, interesses individuais, que você está entrando em contradição, né, com a lógica natural do sistema divino, que é pensar no todo e não na parte. Esse interesse da parte vai colidir com o interesse do todo. E a partir dessa contradição surge o sofrimento. Então, a filosofia Ubuntu, né, os saberes, esses saberes, porque não faz sentido nem se falar individualidade, nessa perspectiva. Veja como o capitalismo, a individualidade, todos esses processos com os quais nós... O Ubuntu é uma das coisas mais bonitas, mais belas da cultura africana. É um negócio assim, é estupendo, porque ele é central na cultura, ele é central na vivência cultural. Criança pequena pratica. Sim. Essa coisa da egolatria que as nossas crianças têm, que a gente precisa ficar ensinando a criança a conviver com o irmão, por exemplo, na nossa cultura, a gente precisa ensinar a criança a aceitar o irmão dela. Ela bate no irmão e tal, ela sente ciúme do irmão, ela toma os brinquedos, ela quebra o brinquedo do irmão. A criança africana não tem isso. Exatamente. Sem que ninguém ensine. Exatamente. Que já é dele, já é natural. Né? Eles não têm problema de socialização. Você não vê o próximo como inimigo a ser derrotado. É muito interessante isso. Entendeu? Não é uma lógica da competição. É a lógica de mercado capitalista. Então, talvez seja por isso que o capitalismo, né, a modernidade, o capitalismo, tem destruído. Eu não diria só o capitalismo, não. Não sei. Assim, não é nem tanta questão econômica. Não. Eu diria assim, que é um negócio, é uma questão espiritual mesmo. Ele é anterior ao econômico. Porque determinadas civilizações, inclusive na própria antiguidade africana, determinadas civilizações mais individualistas, como foi a civilização grega, por exemplo, em parte, não completamente. Não é esse individualismo moderno, mas eles tinham um grau de individualismo. O tribalismo muito forte tem esses mesmos problemas. É o individualismo em si mesmo. É a imagem do si mesmo como alguém que está em competição com o outro, ainda que a competição seja na selva. Quando você deixa de se auto-ver como parte do bando. Sim. E aí a razão do bando é maior do que a sua. Né? Se você morre
para o bando sobreviver, você não morreu. Não há morte quando o bando sobrevive, porque o grupo, você é parte da alma do grupo. A alma mesmo é o grupo inteiro. Exatamente. Tem vida. É muito legal isso. É muito Tem legal vida. isso. É muito legal isso. Tem vida. O grupo vive. O alimento, todo mundo tem que comer dele. Todo Todo mundo. tem que se alimentar. Você não se alimenta sozinho. Você Não. se alimenta junto com os outros. É muito. Não existe meu pirão primeiro. Faria pouco meu pirão primeiro. Não tem esse negócio do meu pirão. Isso é estranho, cara. É muito legal isso. Rapaz, vamos encerrar. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de discutir essas coisas quando o Guilherme vier com o estudo. O seu estudo é o próximo, Guilherme? Não, é? Tem que ver, Acho que é o Elias o próximo. O próximo é o Elias, não, o próximo. Então nós vamos trabalhar a questão da mediunidade espírita. Mas, assim, é muito legal. Nós vamos voltar a esse assunto. Mas é muito interessante a gente ver. Eu não tenho dúvidas de que a cultura religiosa negra é de natureza espiritualista. Eu não tenho dúvida disso. Mas Mas não é evolucionista, né? Mas não é evolucionista. Não sofre desse processo narcísico, dessa egolatria. Essa questão do indivíduo que alcança, não. Quem alcança é a coletividade. A coletividade, ela é. A coletividade, ela é. Não tem a noção de progresso, né? Não, a coletividade é. A coletividade é sagrada. E a perda dessa noção, né, do sagrado coletivo é que enfraquece, né, e que gera todos os males. Isso é revolucionário. Isso é cura. Nesse ponto se parece um pouquinho com a tradição original, com a tradição inicial cristã, né, judaica. Se parece um pouquinho, né, com a coisa do afastamento de Deus, da perda do paraíso, um pouco com isso. Aí a gente tem que ver, né, porque são matizes, às vezes, das mesmas estruturas de pensamento. E não há dúvida de que a mesma estrutura cristã que a gente critica, eu não tenho dúvida de que o cristianismo é uma síntese entre três grandes culturas da antiguidade. Três grandes culturas fortíssimas da antiguidade, que era a cultura grega. Sim, o helenismo. Herdeira do pitagorismo que vai beber lá no Egito. A cultura grega, a cultura judaica, que eram os escravos egípcios que saíram, que fugiram. Sim. Os escravos egípcios que se libertaram e foram em busca das terras de Canaã, né? E que construíram uma autonarrativa extraordinariamente forte, com a ideia do Deus único e tal, trouxeram muita coisa do Egito também. O berço da civilização parece ser bastante o Egito na antiguidade. Sim. Então, é assim, a cultura grega, o racionalismo grego, a ideia da verdade única, da razão única que vinha da Grécia, a ideia do Deus único que vinha da Judéia, e a ideia de império de Roma. O Império Romano, que é base para o desenvolvimento do cristianismo. Então, o cristianismo, o berço do cristianismo é a fusão dessas três grandes culturas que formam a cultura cristã, e a força dela inteirinha está isso. Então, até hoje, nós temos o racionalismo presente aqui nesse grupo como uma coisa muito forte, né? A gente tem a racionalidade como algo que nos garante, nós temos a noção de verdade, que é uma noção grega, que também impera sobre nós, produto dessa razão, e a ideia do Deus único, né? E a ideia do Deus único. Que inclusive, é uma coisa interessante, que na Judéia antiga era o Deus único mesmo, né? Eu, judeu, só tenho um Deus. Não terás diante de mim outros deuses, né, Luciano? Lá no primeiro mandamento, não terás diante de mim outros deuses. E aí é muito interessante você pensar que essa expressão não nega a existência dos outros deuses. Não. Os outros deuses não são falsos, são os outros deuses, mais fracos, e que vão ser derrotados porque o meu Deus é mais forte. Então, assim, é como se fosse um monoteísmo com expectativas politeístas, a partir de um pano de fundo ou de um contexto politeísta.
E o cristianismo transforma o Deus único judaico no único Deus possível. Todos os outros deuses passam a ser falsos, ilusões. O único Deus verdadeiro, como disse o Luciano agora há pouco, o único Deus verdadeiro, os outros são falsos. Que é quando o cristianismo funde a noção do Deus único judaico com a noção de verdade grega. Exato. Vocês percebem como é que é a síntese, ô Gismael? Como é que uma síntese acontece? Quando você cria uma nova ideia, porque na dialética a síntese é um novo. A síntese não é a mesma coisa, não é misturar simplesmente. A síntese é uma coisa nova que surge. E essa nova que surge, ela vem cozida no caldo dos anteriores. Então, a ideia da verdade, do logos, você vai encontrar isso no Evangelho de João, a ideia do logos grego, não é à toa que o Evangelho de João foi escrito em grego, né? O logos grego se torna o Deus encarnado na figura de Jesus, né? O Deus cristão. O princípio, Deus o princípio era o verbo, se transforma no único Deus possível. E aí, com base nessa ideia força, aí entra Roma. Vamos conquistar o mundo. Vamos formar o Império Romano de novo. É muito legal isso, né? E o Papa se torna o novo César. Diga aí, Luciano, desculpa. Não, era isso. A ideia é justamente essa. O princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Exatamente. E não havia nada antes do verbo do é o Logos. É o Logos. É o Logos, é o saber, é a verdade. Bom demais, cara. Bom demais. E a gente é herdeiro dessa coisa toda, né, cara? Herdeiro dessa coisa toda. Muito bom. Né? Pois é, pessoal, eu agradeço vocês aí pela paciência, pela atenção, né, e pelas sugestões também. Eu vou... Vale a pena perseguir essa ideia, viu, Gismael? Vale a pena. Ainda que seja para a gente falar, ó... Não deu certo, né? Não, mas a pesquisa, eu sei disso há muito tempo, a pesquisa não vale pelo lugar que a gente chega. Pela jornada. A pesquisa vale pelas paisagens que a gente descobre quando a gente está procurando. Pela viagem que a gente faz. Verdade. A gente vai errar, a gente vai estar errado no final. Mas nós vamos descobrir um punhado de coisa legal, cara. Então, é bem isso, né? A gente vê essas tradições todas e poder enxergar em todas essas novidades que a gente estuda, os elementos fundamentais, diria o Jung, os arquétipos de todas essas tradições, né? Aí a gente pode dizer como o Napoleão, né? Soldados de França, do alto dessas pirâmides, 40 séculos nos contemplam. É nóis. Gente, ó, paz e luz para vocês. Valeu. Aí, ó, nossa próxima reunião é daqui 2 semanas. Isso. Né? Valeu demais, pessoal. Parando a gravação aqui. Ok.